Olá, meu nome é Graziele Gutierrez, eu sou nutricionista e hoje eu vou apresentar a minha dissertação de mestrado intitulada Os efeitos da desidratação no desempenho de força em mulheres. A minha pesquisa ela foi orientada pelo professor Dr. Giovanni Cunha e com orientação da professora doutora Gabriela Leitz. A hidratação ela é fundamental para o funcionamento adequado do nosso organismo. Ela impacta diretamente na regulação da temperatura do corpo, transporte de nutrientes, elimina toxinas, ou seja, manter-se bem hidratado é essencial para que tudo no corpo funcione corretamente. E a desidratação é o processo que acontece quando a sudorese é maior do que a ingestão de líquido. E a sudorese, que é o suor, é uma resposta fisiológica que acontece para limitar a elevação da temperatura corporal. E quando uma pessoa fica desidratada, significa que o corpo não tem a quantidade adequada de água para funcionar corretamente. Então, a desidratação pode ocorrer em repouso, em ambientes quentes, mas principalmente no exercício físico. Então, ela de forma leve a moderada pode causar fadiga, perda de apetite, sede, intolerância ao calor, tontura, oligúria, que é a diminuição da produção da urina, e a severa pode causar dificuldade para engolir, perda do equilíbrio, diminui a tonacidade da pele, a visão pode ficar ofuscada, delírios, espasmos musculares, choque térmico, coma e pode levar até o óbito. O principal evento esportivo, que são as Olimpíadas, o que a gente entende é que por muito tempo as mulheres elas foram consideradas frágeis ao estresse fisiológico para esse tipo de competição. E até 1928, essas mulheres foram banidas das práticas esportivas. E com as questões relacionadas à história do esporte moderno, nós tivemos a introdução dessas mulheres no contexto. Com a evolução da história esportiva, as mulheres conquistaram espaço e visibilidade, e o gráfico ilustra essa jornada de uma ausência, lá em 1896, uma ausência completa da população feminina. A gente avançou para um cenário de quase 50% de participação feminina com Paris 2024, que projeta ali a plena equidade do gênero. E estudos clássicos sobre as respostas fisiológicas ao exercício, como a diminuição da capacidade aeróbica associada à desidratação, foram principalmente conduzidos em homens. Então, voltando ali aos efeitos da desidratação, ela afeta a capacidade do corpo de controlar a própria temperatura, o que a gente chama de termorregulação. E durante o exercício, principalmente em ambiente quente, o corpo perde bastante água no suor. E isso pode dificultar a dissipação do calor, elevar a temperatura do corpo e causar fadiga mais cedo, que prejudica ali o desempenho físico e representa riscos para a saúde também. E quando o corpo não consegue dissipar o calor de forma eficiente, pode ocorrer a hipertermia, que é o aumento excessivo da temperatura do corpo, e em casos mais graves pode evoluir para um colapso que é conhecido como heat stroke, que é um golpe de calor. Esse quadro ele é mais comum em atividades prolongadas como corridas de longa distância, jogo de futebol, e pode ter consequência bem grave, incluindo risco de morte. Durante a desidratação, o volume plasmático, que é a parte líquida do sangue, ele diminui e deixa o sangue mais concentrado, o que a gente chama de hemoconcentração. E esse sangue mais espesso dificulta a circulação e obriga o coração a trabalhar mais, o que vai elevar a frequência cardíaca durante o exercício. Além disso, o transporte de oxigênio e de nutrientes para os músculos fica comprometido, o que acelera a fadiga e prejudica diretamente o desempenho físico. Então, apesar da nossa capacidade de manter a temperatura corporal central, o aumento da atividade muscular e a desidratação, elas comprometem o fluxo sanguíneo cerebral, o que interfere diretamente nas funções cognitivas de memória e processamento. E em ambientes competitivos, esportivos, o tempo de reação e decisão são determinantes para o desempenho, também ficam prejudicados. E a falta de água pode causar desequilíbrio eletrolítico, como a diminuição dos níveis de sódio e de potássio, o que torna os músculos mais suscetíveis a câimbras, lesões, distensões musculares e entorse articular também, porque a recuperação ela fica comprometida. E é importante também ressaltar que esses efeitos eles podem variar dependendo do grau da desidratação e das características individuais de cada pessoa. A desidratação, então, é classificada por níveis, e os seus efeitos variam conforme o grau.
A perda acima de 2% já pode afetar a função cognitiva e o desempenho. Entre 3% e 5% prejudica atividades de alta intensidade, especialmente em clima quente. E acima de 6% os riscos se tornam mais sérios, envolvendo sobrecarga cardíaca e problemas na regulação da temperatura. Limitadas evidências sugerem que a desidratação maior que 2% de redução na massa corporal, ela pode prejudicar a performance no exercício e a recuperação. E a desidratação ela pode agravar os danos musculares induzidos pelo exercício devido às alterações no fluxo iônico, ruptura de membranas celulares e redução do fluxo sanguíneo para os músculos. Isso afeta até mesmo a estrutura das células vermelhas, que prejudica o transporte do oxigênio e a eficiência da contração muscular. Então, por todo o exposto, esse trabalho ele tem como foco os efeitos da desidratação no desempenho de força em mulheres, com uma abordagem em 2 etapas, uma revisão sistemática e um estudo experimental, com o intuito de contribuir para a orientação e a prescrição de níveis adequados de hidratação antes e após a prática de exercícios. A ideia é que os achados possam auxiliar na colaboração de recomendações mais específicas para o público feminino, respeitando as particularidades fisiológicas dessa população. O estudo ele foi dividido em 2 etapas. Primeiro, a gente realizou uma revisão da literatura para entender o que já se sabia sobre o tema, e em seguida partimos para uma investigação experimental, que é o foco principal do nosso trabalho. Essa fase começou no meu mestrado e vai continuar no doutorado, com o objetivo de identificar e analisar os efeitos da desidratação sobre a força muscular em mulheres, e em breve esperamos trazer achados relevantes que contribuam para a ciência e para a prática. Sobre o objetivo e metodologia, realizamos então uma revisão sistemática seguindo a metodologia PRISMA, buscando artigos nas bases de dados com os termos hidratação, desidratação, performance e mulheres. Foram incluídos estudos que avaliaram o impacto da desidratação no desempenho físico de mulheres adultas, publicados em inglês, português ou espanhol. Sobre a justificativa e contexto. Em mulheres, a desidratação pode ter efeitos mais intensos devido a características fisiológicas e flutuações hormonais que influenciam a água corporal. Estudos focados exclusivamente em mulheres, eles são escassos, o que evidencia uma lacuna na pesquisa. Sobre o objetivo da revisão, avaliar os efeitos da desidratação sobre força e potência muscular em mulheres durante exercícios, visando preencher a lacuna existente e aprofundar o conhecimento sobre esses impactos específicos. Os resultados da busca: foram encontrados 898 artigos, 102 lidos na íntegra e apenas 6 atenderam aos critérios para análise qualitativa, pois os demais não avaliaram desfechos relacionados à força ou não focaram em mulheres. A maioria mostrou que a desidratação reduz significativamente a força máxima e a resistência muscular em mulheres. 2 estudos não evidenciaram redução da força, mas avaliaram outros fatores, como o equilíbrio hídrico e suplementação. Nenhum estudo seguiu metodologia padrão ouro, com variações em protocolos, controle ambiental e amostras. E há grande heterogeneidade nos métodos e populações, reforçando a necessidade de estudos mais rigorosos em mulheres. Então, diante dessas lacunas, propomos um estudo rigoroso para investigar o impacto da desidratação na força muscular feminina, com controle adequado das variáveis. Na primeira parte, realizamos então uma revisão sistemática da literatura, buscando as evidências científicas sobre como a desidratação pode impactar a força muscular em mulheres, e esse artigo já foi finalizado e faz parte da versão entregue nessa dissertação. A segunda parte consiste em um estudo experimental com voluntárias, onde estamos avaliando os efeitos agudos da desidratação no desempenho de força isométrica e dinâmica. As coletas estão em andamento e em breve pretendemos compartilhar os resultados obtidos com mais profundidade. A hipótese, então, de que a desidratação prejudica o desempenho de força em mulheres. O estudo está sendo realizado em colaboração com a UFSPA e a URGS, com a aprovação dos comitês de ética das 2 instituições. Os critérios de inclusão: atualmente estamos selecionando mulheres fisicamente ativas entre 18 e 35 anos que atendam os seguintes critérios: VO2 máximo acima de 35 ml quilo minuto, percentual de gordura inferior a 40% avaliado pelo DEXA, sem diagnóstico de doenças crônicas e sem o uso de medicamentos que possam afetar a termorregulação, e que estejam vivendo na região por pelo menos 6 meses para garantir
aclimatação semelhante. A pesquisa é composta, então, por 3 sessões, uma preliminar e 2 experimentais. Na sessão preliminar, os participantes passam por triagem, assinam um termo de consentimento livre esclarecido, realizam uma avaliação geral de saúde por meio de anamnese e avaliação da composição corporal, massa muscular adiposa e óssea, pelo DEXA. Também é realizado o teste de potência aeróbica máxima, com ergospirometria, para determinar o VO2 máximo, e além do teste de dinamometria manual, que avalia a força muscular global de forma direta. Nas 2 sessões experimentais, são aplicados os protocolos de desidratação e o controle hídrico, com avaliação do desempenho de força e outros parâmetros relacionados à termorregulação, resposta muscular, conforme o protocolo do estudo. E as perspectivas futuras são de avaliar os efeitos da desidratação no desempenho muscular excêntrico, investigar o impacto da desidratação em variáveis neuromusculares, tempo de reação, controle motor, comparar as diferentes estratégias de reidratação e os seus efeitos na recuperação e desempenho, e examinar a influência da desidratação em contextos esportivos específicos, como resistência e exercícios intermitentes. Esse foi o referencial teórico que eu utilizei e agradeço pela atenção e pelo interesse no meu trabalho. Fico à disposição para qualquer dúvida ou conversa sobre o tema. Até mais!